filhas de Deus. Mas pode ter certeza que todas as pessoas vão conhecer o poder de Deus no dia. Amém? Como aqueles feiticeiros. Tanto é que a Bíblia fala, quando Jesus colocar todo joelho e toda língua confessará. Nós não cantamos hoje lá no início, vem, toda língua confessará. Então aqui os magos confessaram. A gente não pode fazer isso, sabe? Porque isso é dedo de Deus, só pode ser muito poderoso. Entenda que o dedo de Deus está sempre a seu favor, amém? Isso é muito importante, né? Porque o dedo de Deus estava a favor dos israelitas. E os próprios egípcios viram isso. E depois nós vemos nesse texto que eu li hoje, que é a segunda referência, que Deus escreve com o seu próprio dedo nas tábuas, ali os 10 mandamentos, foi quando Moisés estava já com o povo livre no Egito, saindo do Egito. Está aqui, ó, Moisés, né, atravessando, isso é coisa da inteligência artificial, né? Moisés aí atravessando junto com o povo, né? Não sei se foi bem assim, porque foi a pé seco, né? E a série então chama O Dedo de Deus. Eu vou continuar aí, né? E é o estudo 2 da série que o pastor Lucas sugeriu. O tema é a autoridade da palavra. Se ela foi escrita com o dedo de Deus, tem ou não tem autoridade? Tem. Mas a gente vê hoje que muitas pessoas, até cristãos, têm questionado a autoridade da palavra de Deus. Esquecem que Deus fez isso com a própria mão. Moisés e os outros autores da Bíblia são homens como eu e você, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então tudo que está na Bíblia nós cremos que Deus usou pessoas, mas a mensagem vem de quem? De Deus. É Deus falando, é Deus assumindo isso, né? O Timothy Keller, que eu gosto muito, ele diz o seguinte sobre a questão dos mandamentos, né? Que a palavra de Deus, elas são ordens de Deus e relacionamento que nós temos que ter com Ele, certo? Faça isso, não faça aquilo. Exemplos de quem acertou o alvo, exemplos de quem errou o alvo. A palavra de Deus são os mandamentos. E Jesus fala, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Gente, obedecer a palavra de Deus é prova de amor. É muito séria essa questão da importância da palavra de Deus. É muito sério, porque essa autoridade é de Deus. E Ele que faz isso. E se nós obedecemos, nós demonstramos que amamos o Senhor. Então Deus entrega, e olha o que o Timothy Keller fala, né? Os mandamentos de Deus apresentados na Bíblia são instrumentos de libertação, pois por intermédio deles, Deus nos chama a ser o que Ele nos criou para ser. Amém? Deus criou eu e você para sermos perfeitos. Mas nós somos perfeitos? Não. Mas se nós buscarmos a palavra de Deus, e se a gente buscar fazer o máximo, sabe, do que está escrito aqui, nós vamos ser ou não vamos ser pessoas mais próximas de Deus? Sim ou não? Por quê? Porque a Bíblia, ela é essa verdade. Eu creio nisso, ela é essa verdade. É a verdade que liberta. Tanto é que o povo estava sendo o que no Egito? Liberto. Pela palavra de Deus, liberto pelo dedo de Deus. E Deus dá os mandamentos para eles com o dedo dele. Ele fala assim, olha, isso aqui eu que estou escrevendo. Não é o Moisés que está falando, isso aqui eu escrevo, e eu chancelo. Deus entrega a Moisés as tábuas da lei, escritas pelo dedo dele. Esse gesto simboliza a assinatura de Deus. Não é verdade? Se Deus escreveu no próprio dedo, é como se ele tivesse o quê? Assinado. E se ele assinou, quem garante é o próprio Deus. Quando tem algo na palavra que é uma promessa de Deus, vai ou não vai se cumprir? Vai, se você crê na palavra de Deus, e é uma promessa. Então, além de marcar o início da comunicação direta da vontade de Deus, pela palavra escrita, né? Até aquele tempo o povo de Israel conhecia a vontade de Deus por tradição oral. Eu já falei isso aqui, nós já falamos isso aqui. Como é que antes de Moisés o povo conhecia a história de Abraão? Eu falei já sobre isso. Antes de Moisés, antes dos 5 livros serem escritos. Como que o judeu conhecia Abraão? Se não tinha Bíblia? Não, boa pergunta, não tinha Bíblia. Moisés veio depois de Abraão. Como que o povo de Israel conhecia a história de Abraão? Se não tinha nada escrito. Os pais contavam a história para os seus filhos. Isso é uma tradição oral. Então alguém falou, filho, certa vez lá atrás, Deus escolheu Abraão. A diferença é que agora, com o dedo de Deus, Moisés escreveu. Está lá em Gênesis, a história de Abraão, para você não esquecer. A partir desse momento, o próprio Deus decide falar com os homens. É como se Deus, em vez de ficar falando com algumas pessoas, Ele deixasse algo escrito para todos nós. Não é maravilhoso entender isso? Que Deus ele começa a querer falar com todas as pessoas que existem na Terra. Por isso Ele deixou a palavra escrita. Qualquer pessoa. Você sabia que a Bíblia foi o primeiro livro escrito?
foi a Bíblia de Gutenberg. Já tinha ouvido falar isso? Nós temos vários livros, na verdade, vários livros, várias pessoas. Quantos livros? Os Lusíadas. Temos milhares de literatura, mas o primeiro livro encadernado no mundo foi uma Bíblia. Foi lá na Alemanha. Não é maravilhoso isso? O primeiro livro da humanidade, assim, impresso foi nesse sentido, né? Claro, teve pergaminhos, estou falando sobre impresso como um livro. Foi a Bíblia de Gutenberg, a primeira impressa no mundo. E Deus, ele grava em pedra os seus mandamentos, uma aliança eterna, que a sua autoridade é inquestionável. Por isso que o tema do estudo hoje é a autoridade da palavra. Não dá para você questionar a palavra de Deus, porque o próprio Deus escreveu com o seu dedo, cada letra, inspirando pessoas, como Moisés, Josué, Paulo. Nós temos que entender isso. O problema, gente, é que parece que está tudo bem, né? Vimos o dedo de Deus nas pragas do Egito. Fomos libertos. Atravessamos o Mar Vermelho. Poder de Deus. Chegamos ali no monte. Deus fala conosco. Chama Moisés. Escreve com o seu próprio dedo ali. Não é algo que parece um filme muito bonito, mas olha o que aconteceu logo em seguida. Olha o que o texto fala. O povo, ao ver que Moisés demorava de descer do monte, gente, o monte foi onde foi pegar as tábuas, sabe aquela história das tábuas? Moisés subiu lá, essa que escreveu no dedo. Olha o que aconteceu. Juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés aí, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele, né? O Egito respondeu a Arão: tirem os brincos de ouro, ó, as mulheres dele, começou a tirar joias aí, olha o que ele fez. Tirem os brincos de ouro das mulheres, de seus filhos e suas filhas, e tragam a mim. Foi o que Arão, o irmão de Moisés, olha, nem o irmão dele defendeu Moisés, já pediu logo material para fazer o quê? Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram para Arão. Ele os recebeu, explodiu, transformou tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando a forma de um bezerro. Olha o que eles fizeram enquanto Moisés estava recebendo a palavra de Deus lá no monte. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, esse bezerro, né? Que tirou você do Egito. Gente, olha só. Eles viram quem tirou eles do Egito. Moisés demorou um pouco lá no monte. Eles já fizeram um ídolo e falaram: olha, quem tirou você do Egito, esse bezerro de ouro aqui. Olha o que aconteceu, né? Nesse meio tempo aí que Deus dava a palavra. Vendo isso, Arão edificou um altar do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Ao Senhor o quê? Ao bezerro. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer, beber e levantou-se para entregar a farra. É a farra do boi, literalmente, né? Literalmente, a farra do boi. Vocês entenderam por que Deus deixou escrita a palavra de Deus? Porque o ser humano esquece. Essa que é a verdade. Eu te lembro naquele tempo, o povo estava no deserto em um período de transição e incertezas. Eles haviam deixado o Egito, certo? Eles foram libertos, mas ainda não tinham chegado à terra prometida. No meio dessa jornada, Deus deu suas instruções por meio da palavra, algo tangível, mutável. No entanto, muitos não estavam preparados para submeter-se à autoridade de Deus, e ainda chancelou as palavras uma pedra mesmo no seu dedo, mas simplesmente o que eles fizeram? Esqueceram disso. Eles simplesmente esqueceram que o dedo de Deus nos tirou do Egito, que é Deus que deu a palavra para eles seguirem. Eles acharam mais fácil confiar no bezerro. Algo que você pode ver. Porque o ser humano, ele esquece, né? Uma das figuras aí mais famosas que fala sobre o dedo de Deus, essa obra da renascentista, é intitulada A Criação de Adão. Você já deve ter visto essa figura alguma vez na sua vida, né? Você que já estudou história, já viu? Alguém já viu isso aqui alguma vez? Foi feito por Michelangelo por volta de 1511. Perto da reforma, né? Quando foi a reforma? Nesse 31 de outubro de 1517, né? Você vê, 6 anos antes de Lutero, Michelangelo pintou na Capela Sistina essa obra de arte, né? E não é por acaso que uma das definições de antropos, ou seja, o que é o antropos? É o ser humano, né? A palavra grega, antropos, né? Nos remete àquele que esquece. Você sabia disso? Que dentro da palavra antropos tem a ver aquele que esquece? Nós nos esquecemos. A filosofia diz que até você estuda não é só para aprender, você estuda para não esquecer. Por isso que o conteúdo, geralmente, das matérias são os mesmos, sabe? Então você volta lá porque a gente geralmente
Esquece. O ser humano esquece. O ser humano, como Israel, simplesmente esqueceu que Deus tirou eles do Egito de uma forma poderosa. Eles simplesmente foram seres humanos e acharam melhor confiar numa imagem ali, né? No século XXI hoje, gente, eu e você, né? Estamos aqui no nosso contexto. Nós somos uma geração conectada, não é nem com o dedo, nós somos conectados com o Wi-Fi, não é verdade? Nós temos tudo aqui. Quem tem Bíblia no celular? Quem tem a palavra? Você tem acesso. Você pode fazer o que você quiser aqui na sua mão. Você nem tem dificuldade, você pode estar viajando, você vai sentar nessa palavra de Deus. Agora, isso não quer dizer que nós estamos mais próximos de Deus no século XXI, concorda? Nós temos acesso a tudo. Se você não souber, você quiser digitar lá, me fale alguma coisa, você vai ter uma resposta também. Nós não deveríamos estar muito mais próximos de Deus? Mas não. Junto com isso, tem um monte de coisa que tira a sua atenção. E tem coisas que você pode ver. Tem coisas que você se diverte. A palavra de Deus, você precisa ter. A palavra de Deus, você tem que lembrar quem é Deus. E Deus é invisível. Mas Deus está sempre com o seu dedo movimentando a nossa vida. Você crê nisso? Quantas coisas Deus já fez essa semana para livrar você? De repente, um acidente que Deus pega e faz assim com o dedo dele, ó, tira o carro da sua direção. Um vírus, que a gente nem sabe, né? Um vírus aí, tem muita gente passando por dificuldade com o vírus aí, né? Situações, sabe, Deus pega ali, ó, o dedo dele faz isso aqui para você, sabe, tira. Por quê? Porque Deus, ele protege aqueles que ele ama. Agora, qual que é o nosso maior esforço? Não é provar o nosso amor e obedecer aos mandamentos? Por que é tão difícil? Porque nós somos assim. É muito mais fácil você ver o bezerro e dizer que ele te tirou do Egito do que você olhar para Deus e reconhecer o poder dele sobre a sua vida. Não deveria ser, porque eles viram tudo isso. Se você tivesse atravessado aquele mar vermelho, será que você simplesmente esqueceria de Deus? Talvez sim. Nós somos humanos, nós esquecemos. A gente não pode julgar, que às vezes o momento daquele povo estava muito complicado para eles entenderem quem era Deus. Afinal de contas, não se esqueça, eles estavam há 400 anos no Egito. Eles não sabiam mais nem o nome de Deus. Eles não sabiam nem o que ele fez. Então, muito difícil para eles entenderem. Eles estavam vendo esse movimento, Moisés fazendo as coisas, e eles estavam achando que era muito mais a vara de Moisés do que o dedo de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado, né? Assim como o povo de Israel, podemos construir bezerros de ouro também na forma de distrações, tecnologia, controle da nossa vida. É tipo um efeito dominó. Você já viu o efeito dominó? Peguei aqui uma ilustração, não está funcionando ainda não. Sabe o efeito dominó? Já viu isso daqui já? É uma brincadeirinha que a gente faz com criança? Isso aqui é um pouco exagerado, né? Um pouquinho exagerado, mas eu queria para vocês não esquecerem do efeito dominó. Imagine o efeito dominó que começa com um pequeno toque, um simples movimento de Deus pode desencadear uma série de transformações nas nossas vidas. Você crê nisso? Sabe, às vezes nós vimos semana passada, né, que, poxa, o povo não estava vendo. Uma praga veio, eles não saíram, 2 pragas, 3 pragas. Às vezes parece que a coisa não funciona, mas no final vai ser algo impactante, porque quando Deus coloca a coisa para movimentar, eu creio que ele movimenta. Por isso, nós estamos aqui em Campo Grande plantando uma igreja. Eu creio que Deus já colocou o dedo no primeiro dominó dessa história. Amém? E vai ampliando. O pastor Ed, né, de vez em quando vem aqui nos visitar, o pastor Ed, ele é presidente do Instituto Social Garoto de Fé. Ele não é da nossa igreja. Ele é da Igreja Mar. Está vendo como eu não esqueço mais, né? Já decorei. O pastor Ed, ele é uma das pessoas que nos abençoou nesse semestre. Né? Pastor, não é assim? A gente fez um projeto, veio recurso do Estado, nós podemos lá ajudar os meninos presos na UNEI, aqueles meninos adolescentes, né? Eles são delinquentes, né? Estão ali presos. E nós, o irmão foi lá visitar também, né, pastor? Meus irmãos, o pastor Ed é uma das peças de dominó da minha vida. Amém? Ele está me impulsionando. Eu fico muito feliz que o irmão vem aqui que eu posso dizer isso. Porque ele não é da nossa igreja, mas ele fez muito pela nossa igreja, pela minha vida. Muito obrigado, pastor Ed, por ser uma peça de dominó importante na minha vida. Amém, gente? Não desista dos seus sonhos. Não desista do que vai acontecer na sua vida. Porque Deus já movimentou. Está movendo. É que a gente não está vendo.
mas Deus vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Posso ouvir um amém para isso? Você não quer, você não tem sonhos, você não tem projetos, você não tem algo para realizar? Pedra de dominó, Deus já fez isso, Ele é assim que Ele cuida de nós. Olha só, né, o que aconteceu depois do bezerro de ouro, porque você imaginou Deus livrando o povo do Egito, levando Moisés para dar a palavra dele, e de repente o pessoal resolveu fazer um bezerro de ouro lá. Se coloque no lugar de Deus, gente. O que Deus estava pensando nesse povo? Depois ordenou o Senhor a Moisés: sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Já não foi nem mais Deus. Deus já começou já assim, ó. Você entendeu aqui como que Deus estava? Ó, você pega esse pessoal aí, Moisés, que você tirou do Egito, e vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência. Eu mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os ezeus e os jebuseus. Vão para a terra onde manda leite e mel, mas eu não irei com você. Olha o que Deus falou para Moisés, gente. Tipo assim, você vai embora, eu não aguento mais ver esse pessoal. Olha aí, Moisés, fizeram bezerro. Só que você estava ali comigo. Pega esse povo, você tirou do Egito, leva para lá. Eu prometi para Abraão, então eu vou cumprir. Mas eu não vou com você. Foi isso que Deus fez. Pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Deus estava falando assim: não vou com vocês, porque eu vou destruir vocês. Não dá, vocês são muito obedientes. Vocês esquecem, vocês não reconhecem. Toda hora vocês voltam, pisam na bola. Qualquer semelhança entre nós e eles não é mera coincidência. Nós somos assim, nós vestimos, nós reclamamos, nós murmuramos. Qualquer coisa errada, Deus, cadê Deus? Não sei o quê. Nós somos esse povo, obstinado em reclamar. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, o que aconteceu? Começou a chorar. E ninguém usou enfeite algum. Até porque eles gastaram todos os enfeites no bezerro de ouro. Então não tinha nem o que usar de enfeite. Eles gastaram tudo que eles pegaram no Egito e fizeram bezerro para adorar. Deus ficou numa situação, gente, mas eu fico maravilhado de ver Deus nervoso. Que Deus nervoso, gente. Podia fazer assim e acabava tudo. Concorda? Porque Deus está nervoso. Mas Deus, Ele está nervoso, mas Ele é amoroso. Não é verdade? Aqui, todo mundo aqui, né? Algumas pessoas têm filhos. Na verdade, às vezes teu filho faz uma coisa que você não gosta, mas você pega e fala: mas eu vou te dar isso. Você não merece, mas eu vou te dar. Deus é assim. Deus olha para aquele povo, aquele bezerro, aquela gente ali tudo sem joia, tudo triste, chorando. E Ele fala: quer saber? Eu vou, mesmo assim eu vou levar vocês para lá. Eu vou cumprir o que eu prometi. Eu só não vou junto com vocês. Entendeu? Essa é a história, né? Ele promete a sua presença. É maravilhoso isso, gente. Mesmo esse povo aí, Deus promete a sua presença. E mesmo Ele vai continuar ali e mostrando a sua misericórdia e graça. Moisés, só que Moisés, o que ele faz? Moisés intercede pelo povo, pedindo que Deus os perdoe e continue a guiá-los. E a resposta de Deus: olha que maravilhoso, né? Moisés é esse cara, né, gente? Moisés falou: agora se o jogo. Como é que eu vou levar sozinho esse povo lá para Canaã? Poxa, agora eu estou ralado. Nem com Deus dá conta. Aí Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, ó o chorão, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviaste comigo. Disseste: eu conheço teu nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo, Deus. Moisés, ele ficou apavorado quando Deus falou que não ia mais. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se o Senhor não for conosco, não nos envie. Vamos ler juntos aqui, ó. Se o Senhor não fores conosco, não nos envie. Meus irmãos, essa semana que Deus vai com todos nós, amém? Se Deus não for, você não vai. É isso que a gente tem que falar. Como se saberá se eu e teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim do teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: eu farei o que me pede, porque eu tenho agrado de você e o conheço pelo nome. Meus irmãos, graças a Deus, porque sempre tem gente que intercede por nós, amém? Graças a Deus tem uma pessoa que está aí orando por você. Às vezes até sua mãe, às vezes não tem a mãe ainda, está orando por seus filhos. Por quê? Porque a intercessão é maravilhosa, não é? Você vê, o povo estava lá condenado, mas Moisés resolve interceder e pedir: Deus, se o Senhor não for, a gente não quer ir. Eu, pelo menos, não quero ir. Que a nossa oração seja essa: que a gente não vá sem Deus para lugar nenhum.
É isso que eu peço. Né? A autoridade de Deus não é apenas punitiva, ela é redentora e graciosa. Você concorda com isso? Deus podia punir o povo, não é verdade? Mas Deus, Ele usa graça. Por que Ele usa graça, gente? Porque nós precisamos de graça. Eu e você somos falhos. Nós esquecemos. Como é que foi a sua semana hoje, relacionamento com Deus? Essa semana que passou? Você se lembrou? Você se lembrou de Deus realmente? Eu sei que você se lembrou de comer, de beber, né? De arrumar a sua cama. Mas você se lembrou de dedicar um tempo para Deus, de parar um pouco? Nós esquecemos. E a gente fala que é o povo de Israel, que não tem medo do dedo de Deus. Gente, esse mesmo Deus, o dedo que escreveu a palavra, foi o dedo que mandou as pragas. Você concorda comigo? O mesmo Deus que escreveu a Bíblia é o Deus que mandou as pragas. O que a gente quer? A gente quer que as pragas venham? Isso às vezes não é sobre nós, é sobre a cidade. Nós precisamos entender que o que Deus deseja de nós é que a gente ame a palavra dele. E que a gente tenha desejo de ter relacionamento com Ele. E confie nele, não nas coisas que nós temos. Quantos bezerros de ouro a gente tem que jogar fora lá de casa? É sério isso, hein? Bezerro de ouro pode ser televisão, bezerro de ouro pode ser filho, bezerro de ouro pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser até um ministério. Bezerro de ouro pode ser o seu trabalho, tudo aquilo que você diz, é isso daqui que me tirou do Egito. Tudo que você fala, é isso daqui, e não Deus que me realizou as coisas. A palavra de Deus diz: não diga, olha, com meus próprios braços eu consegui tudo que eu tenho, porque é Deus que nos dá todas as coisas. Então esse é o nosso desafio como cristãos, né? É dessa graça que surgem os primeiros escritos de Moisés, né? Foi porque Deus quis ir com o povo. Deus ouviu a oração de Moisés. Deus ouviu a oração de Moisés e nós começamos a ter a Bíblia inteira. Toda essa escritura, são 66 livros. Todos esses livros existem porque Deus ama eu e você. Ele não desistiu, mesmo o povo buscando o bezerro. Ele falou: quer saber? Eu gosto de você, Moisés. Pelo menos você, por você eu vou fazer isso. Como é importante o intercessor. Como é importante nós orarmos pela nossa cidade, pela nossa família. Uma pessoa não resolve tudo. Moisés, intercedendo, resolveu o problema de todo o povo desobediente. Uma pessoa. Deus não precisa de multidão, meu irmão. Deus precisa de uma pessoa com o joelho no chão. Que sejamos nós, amém? Que grande desafio. Que seja você. Ah, mas a minha família só eu sou crente. Glória a Deus. Pode ser que Deus salve toda a sua família por causa da sua oração. Ah, mas na minha empresa só eu sou crente. Mas justamente por isso Deus pode salvar toda a sua empresa. Olha que importante isso. Ah, tu sozinho ia, né, Renata, lá com essa criança. A gente foi lá numa feira esse final de semana. Um minuto que a Renata saiu, os caras já começaram a tocar terror já. Adolescente, ele estava bom. É assim, sai, né? Sai o gato, os ratos fazem a festa. Você entendeu? Mas eu disse para a Renata, de tudo que a gente ouviu ali, na hora da apresentação do projeto, sabe o que era mais bonito? Ver as crianças falando da parte espiritual. De Elias, sobre depressão, sobre saúde mental. Por quê? Porque uma pessoa faz diferença. Amém, gente? Você faz diferença. Onde você estiver, você faz diferença. Às vezes, não parece, não é um trabalho fácil. Moisés sofreu muito esse povo. Vocês conhecem a história, na verdade? Moisés sofreu muito esse povo. Mas Moisés se tornou amigo de Deus. Às vezes, o sofrimento nos aproxima de Deus. Às vezes, as nossas dificuldades nos aproximam de Deus. Jesus, para chegar à vitória da cruz, ele passou pela via dolorosa. Não foi fácil para Jesus. A lição que nós tiramos dessa história é que a graça de Deus não diminui a sua autoridade. Não é porque Deus perdoou que ele não tinha autoridade. Pelo contrário, ele afirma essa autoridade. Deus poderia ter abandonado o seu povo, mas em vez disso, escolheu reafirmar sua aliança com eles. Assim como Moisés entregou a palavra a Josué, somos chamados a continuar firmes na palavra de Deus, que nos guia em nossa caminhada. Amém, gente? Todos nós precisamos ser fiéis. Nós não podemos estar no meio do povo, a gente tem que ser Moisés. Esse é o nosso desafio. Sermos falhos, mas reconhecemos quem é Deus. E falar: sem o Senhor eu não quero ir. Olha que maravilha. Sem Deus eu não quero segunda-feira na minha vida. Eu quero uma segunda-feira com Deus. Amém? O que vocês querem, gente? Uma semana com Deus ou sem Deus? Com Deus.
Então, nessa manhã, o exemplo de Moisés é muito claro. Deus, sem o Senhor, eu não quero ir. Eu peço isso. Eu queria ter uma semana mais perto de Deus, em nome de Jesus. É isso que eu quero. Que essa segunda-feira seja melhor que a segunda-feira passada. Que eu esteja mais firme, né? Essa é a ideia. Né? E olha só, quando a gente fala de autoridade aí indo para o final, né? Nós estamos falando que a autoridade da palavra de Deus aqui, né? Hoje, olha o que Jesus fala. Vamos ler juntos para que vocês despertem nessa manhã. Vamos lá? Então, Jesus aproximou-se deles e lhe disse: foi-me dada toda a autoridade do céu e da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. Amém? Essa é a promessa de Deus. A autoridade de Deus que está na palavra está sobre Jesus. Alguma autoridade? Alguma autoridade está sobre Jesus? Toda a autoridade está sobre Jesus. O dedo de Deus que escreveu a lei nas tábuas do Sinai, né, que é o que a gente falou hoje, sempre apontou para Jesus. O efeito dominó que eu falei, mostrei para vocês, começou lá na eternidade, na história, quando Deus falou que desde a fundação de todas as coisas, Jesus ia morrer numa cruz. Foi o primeiro dominó que Deus empurrou. E esse dominó vai indo até Jesus lá na cruz, até Jesus voltar. E está acontecendo. E ninguém para o efeito dominó de Deus, porque ele só para na eternidade. Deu para entender a ideia da autoridade de Deus? O Deus de Jesus é a encarnação dessa palavra. Ele declara toda a autoridade que foi dada a ele no céu e na terra. E essa autoridade é total e inquestionável. O efeito dominó da criação, o toque divino iniciou esse projeto. Lá, né, desde a fundação, desde o Éden, passando por Abraão, passando pelo povo de Israel, passando pelos profetas, Jesus nascendo, aquele menezinho nascendo, tudo são peças do dominó de Deus. E você e eu somos peças fundamentais nesse projeto de Deus. Porque nós movimentamos essa palavra, o Evangelho, né? Olha aqui, cada toque de Deus ao longo da história aponta para Jesus. E o último toque será o retorno de Cristo em glória. Você crê nisso? Você crê que Jesus está para voltar? Feche seus olhos aí.